Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Kailash Ki Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Yamuna Ki Jai Jai. Ganga Ki Jai Jai. Yamuna Ki Jai Jai. Ganga Ki Jai Jai. Kailash Ki Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Kailash Ki Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Yamuna, Yamuna, Ganga, Ganga. Kailash Ki Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Kailash Ki Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Yamuna Ki Jai Jai. Ganga Ki Jai Jai. Yamuna Ki Jai Jai. Ganga Ki Jai Jai. Kailash Ki Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Kailash Ki Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Shiva Shankara Ki Jai Jai. Kailash Ki Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Yamuna Ki Jai Jai. Ganga Ki Jai Jai. Yamuna Ki Jai Jai. Ganga Ki Jai Jai. Kailash Ki Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Kailash Ki Shakti Shiva Shankara Ki Jai Jai. Namastê! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de apresentação do Tantra. O Tantra é um tema que desperta muita curiosidade, algumas paixões e também alguma controvérsia. E esse é o motivo pelo qual nós decidimos, se fosse possível, fazer a nossa contribuição para esclarecer e definir melhor este tema. A palavra Tantra, etimologicamente falando, se refere a isto: o encordoamento de um instrumento musical, ou também ainda a isto, um tecido, trama e urdidura. O tecido que é feito, portanto, pelo cruzamento, pela conexão entre fios. E essas duas ideias, tanto a da trama e a urdidura, quanto a do encordoamento, nos remetem à visão que está por trás da palavra Tantra e que diz respeito à interconexão entre todas as coisas. Basicamente, a teia da vida, pois na visão do Tantra tudo está conectado e não há nada que esteja separado dessa totalidade, desse ilimitado, que na linguagem do Tantra chama-se Shiva e se traduz como consciência. A palavra Shiva, assim como a palavra Shankara, assim como a palavra Shanti, derivam todas de Sham, raiz, dhatu, que significa felicidade ou plenitude. Portanto, Shiva é aquele que traz felicidade. E esse é o nome da consciência ilimitada. Se é que podemos, aliás, dar um nome para algo que não tem tamanho e que venha a ser a pessoa que está escutando isto aqui, ou seja, você ali na frente do seu computador.
A palavra Tantra, então, referindo-se a essa visão, é usada para designar uma maneira de olhar para as coisas, uma doutrina, um ensinamento e também um conjunto de práticas. Mas tanto a escola do Tantra como a escola de vida, quanto as suas práticas, quanto os seus ensinamentos, quanto a sua visão libertadora, estão baseadas numa tradição ancestral mais velha que o próprio Tantra. Essa é a que chamamos tradição védica. E isto não é uma opinião pessoal, isto não é uma teoria puxada assim pelas pontas dos cabelos, não é nada forçado. Isto é o próprio ensinamento do Tantra. Se você quiser, em algum momento, se aprofundar no estudo ou na compreensão do Tantra, você vai chegar em alguns textos que abordam o tema. E um deles, dentre os 3 mais importantes, é o Kularnava Tantra. E no Kularnava Tantra, que é composto na forma de uma conversação, um diálogo entre Shiva e Shakti, são as duas representações da consciência ilimitada e da manifestação dessa consciência ilimitada, portanto, o ser e a natureza. Nessa conversa, Shiva explica para Shakti, Shiva explica para sua esposa, a conexão que existe entre o Tantra e a tradição védica mais antiga. Eu vou ler então para você essa citação do Kularnava Tantra que esclarece esse que é o ponto de partida para a nossa aula de hoje. Olha só. Portanto, minha querida, saiba que a escritura que é da natureza do Veda é da natureza do Tantra. Então, logo ali no início desse diálogo lindo, que é o Kularnava Tantra, fica clara a conexão. Aquela que é a natureza do Veda é a natureza do Tantra. Não há diferença na visão. Essa visão, que se chama visão Advaitam, ou da não dualidade, ou da não separação, fala sobre a unidade que permeia tudo e todos. A unidade que está presente em todas as coisas. O ser humano, a consciência individual, o senso de eu, a mente, a inteligência, as intuições, as emoções, a força vital que anima o corpo físico e todas as funções, faculdades e elementos do corpo físico são manifestações na forma de uma individualidade dessa consciência ilimitada. Isso vale para o ser humano, isso vale para todos os animais, vale para todas as plantas e da mesma maneira está presente no infinitamente pequeno e no infinitamente grande. É por isso que um dos ensinamentos fundamentais desta visão libertadora é aquele que diz Yata Brahmande Tata Pindade. Assim como é no ilimitado, da mesma maneira é aqui no corpo. Isso lembra muito a filosofia de Hermes Trismegisto, que dizia o que há acima, há também embaixo, e que basicamente fala da mesma coisa. Nada está separado de nada. Todas as coisas, todos os seres, vivemos interconectados na teia da vida. E essa teia é justamente o significado da palavra Tantra. Então, essa teia inclui o corpo, portanto, todas as experiências do corpo. Por outro lado, também, se você for
querer se aprofundar no tema do Tantra, a fora ocular Navatantra, que é esse texto que acabamos de citar, você vai se cruzar também em algum momento com o Shiva Sutra, com o Vijnana Bhairava Tantra. E nesses textos seminais da tradição tântrica, você vai ver algo que, se você já está familiarizado com os Vedas e as Upanishads, não é novo para você. E essa visão, esse ensinamento diz que você, como consciência ilimitada, manifestada na forma de um corpo limitado, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nenhuma experiência ou buscar nenhuma ação ou nenhum fruto de alguma ação para reconhecer a si mesmo como essa felicidade intrínseca que você já é. Esse é o ponto de partida. Historicamente falando, se os Vedas e as Upanishads podem se situar na linha do tempo entre o terceiro e o segundo milênio antes de Cristo, a doutrina tântrica, que é, repito, uma nova caracterização daquele ensinamento antigo, essa doutrina nova vai ser situada entre o final do primeiro milênio e o segundo milênio, ou o início do segundo milênio desta era. Ou seja, a partir do século VI, em direção ao século IX, se faz a formação do Tantra, e a partir do século X, então, o Tantra explode, se tornando uma moda na Índia antiga, que pega todas as manifestações artísticas, quais sejam a música, a escultura, a pintura e as demais formas de arte, a caligrafia, inclusive, pega o ritual e uma série de manifestações da literatura em forma de poesia ou arte dramática que são belíssimas e que, se você tiver ocasião de investigar, eu recomendo que faça. Se quiser saber para onde ou a partir de onde você conseguiria literatura. Não estou falando de yoga nem de espiritualidade, estou falando de literatura, que em nenhum caso é vernácula, sempre é sagrada. Literatura, no caso, eu posso recomendar para você as 25 histórias do Vetala, ou os contos do vampiro, ou as 32 histórias do trono do rei Trivikramaditya. Essas são formas de literatura tântrica do mais elevado nível, com muita inspiração, com algo de instrução sobre espiritualidade e como vivê-la, com algo de instrução sobre valores, mas que mostram então até que ponto essa visão do Tantra foi importante, foi decisiva e influenciou enormemente as formas de viver na Índia. Em termos do que seja a arte escultórica, sobraram para nós naquela época, mais ou menos do início do segundo milênio, os templos de Khajuraho, um complexo de templos que tem lá bem no coração da Índia, no meio do nada, longe das rotas, longe das caravanas, longe das peregrinações, e que por esse motivo foi tão bem preservado até hoje. Se for o caso, cabe ali a sugestão: visite Khajuraho para ver a arte tântrica ou faça uma pesquisa sobre essas esculturas que estão nas paredes de rocha destes templos. Então, repito, não é uma doutrina nova, é uma caracterização nova de uma doutrina, de uma visão libertadora antiga, a visão de não separação. Neste Kirtan que fizemos agora para começar, você escutou duas palavras, Shakti e Shiva. Shakti se refere à natureza, Shiva a essa presença invariável que é o ser. E depois você ouviu mais duas palavras, Yamuna e Ganga. E essas duas se referem ou fazem referência a
todos os pares e opostos, a todas as dualidades, frio, calor, noite, sol, feminino, masculino, lua, sol. O Tantra, então, quer entender a unidade que está para mais além de todas essas dualidades e nos fazer ver que nós já somos essa unidade, já somos ela manifestada na forma da plenitude que serve como o pano de fundo sobre o qual todas as experiências, todas as ações e todos os resultados das ações têm lugar. Então, agora, eu vou ler para você aqui um texto de um autor romeno chamado Mircea Eliade. Este texto tem 80 anos, foi escrito nos anos 30 como uma tese de doutorado sobre o yoga, que este autor dedicou ao Tantra. Esse vai ser o nosso ponto de partida para a próxima parte da aula que começa aqui. Ouça, por favor, com atenção. O corpo construído pouco a pouco pelos Hatha Yogis e os Tântricos correspondia, de certo modo, ao corpo de um homem-deus. A teandria tântrica não era mais do que uma variante nova da macrantropia védica. O ponto de partida de todas essas fórmulas era naturalmente a transformação do corpo humano no microcosmos. Teoria e prática arcaicas que se observam aqui e acolá no mundo e que na Índia achavam-se estruturadas desde os tempos védicos. 3 coisinhas sobre esse parágrafo. Primeiro, o autor equipara a teandria com a macrantropia. O que significam essas duas palavras que não devem estar no nosso vocabulário habitual? Teandria vem do grego. Theos quer dizer Deus e antros é o ser humano. Então, é um homem-deus, literalmente. Esse é o conceito. E macrantropia, especificamente aqui, se refere ao homem cósmico. Antros, de novo em grego, homem, e macros é gigante, é incomensurável, é grande. Então, por que é que se fala sobre um homem cósmico? Porque desde o início do Rig Veda se compara, se equipara no ensinamento o cosmos ao corpo de um ser humano gigante, no qual o Sol e a Lua são os 2 olhos, a boca são os professores, as mãos os guerreiros, as pernas os trabalhadores manuais e por aí vai. De forma que o corpo humano é um espelho desse cosmos. Outra coisinha sobre a citação de Mircea Eliade. Aqui ele fala na transformação do corpo humano num microcosmos. Na verdade, isso não é uma transformação que parte de uma situação na qual, fazendo uma série de ações, nós vamos chegar num outro estado ou numa outra situação. Essa transformação é gnoseológica. Depende basicamente de mudar a visão que nós temos das coisas. E depende basicamente também de reconhecer a divindade nesse corpo. Essa, então, é a grande contribuição que o Tantra tem para a tradição védica. Se antigamente a visão da unidade permeava todas as coisas, como está num texto chamado Kathopanishad, que é o diálogo entre um menino e a morte, no qual se diz: o que está aqui está lá, o que está lá está aqui. E o Kular Navatantra, que é esse texto que falamos no início da prática, também recolhe a mesma ideia com uma afirmação muito parecida, quando diz: aquilo que está aqui está em todos os lugares. Se não estiver aqui, não está em lugar algum. É basicamente o mesmo ensinamento
falado com palavras bastante similares, concorda? Se fala então que não há necessidade de ir para algum lugar especial, de fazer alguma peregrinação para algum lugar sagrado, ou de ter alguma experiência mística, ou de fugir de alguma experiência do nosso cotidiano para perceber essa unidade. Esse é o ponto de partida, essa é a contribuição. Corpo. O corpo, então, é o grande objeto de meditação. Afora esses textos que já mencionamos aqui, tem mais um texto interessante dentro da tradição tântrica chamado Gandharva Tantra. Dele eu vou ler para você outro trechinho que vai mostrar essa divindade do corpo ou essa equivalência, esse espelho entre o macrocosmos e o microcosmos, entre o ser ilimitado, não manifestado e a manifestação universal na forma de todas as miríades de nomes e formas de seres vivos e de elementos. Veja bem, aqui mesmo, diz o Gandharva Tantra, aqui neste corpo estão o rio Ganges, Prayaga e Varanasi, o Sol e a Lua, isto é o masculino e o feminino, e todos os lugares sagrados. Não existe outro lugar de peregrinação, nem morada de felicidade, semelhante ao meu corpo. Em verdade, o símbolo que é o próprio corpo é o melhor de todos os símbolos. Esses nomes da citação, Ganges, Prayaga, Varanasi, se referem aos rios sagrados que ali no Kirtan que nós fizemos no início representam a dualidade masculino e feminino, as duas nadis, os dois meridianos de polaridade lunar e solar por onde circula a força vital no corpo humano e que podem ser vistos na alternância entre o dia e a noite, entre os passeios que a lua e o sol fazem ritmicamente, nos ritmos da natureza, no céu, né? Quando olhamos para o alto. E então, esses elementos, sol, lua, todos os lugares, todas as montanhas, os rios e os lagos sagrados estão na forma do corpo. Os rios sagrados na forma dos meridianos pelos quais a força vital circula, ou no físico denso, na forma das sinapses nervosas, na forma dos fluidos corporais, na forma do sangue que circula nas artérias e veias. Da mesma forma, os oceanos, os mares e lagos, as torrentes, os rios no planeta, da mesma forma, os planetas circulando no espaço, nas suas órbitas, as galáxias se movendo no espaço sideral, nas suas órbitas, tudo pulsa, tudo medra, tudo cresce, tudo vibra. Essa é a constatação. E se eu então quiser entender quem sou em termos de consciência, em termos dessa presença, a única coisa que preciso fazer é olhar para dentro. Não preciso sair andando, não preciso ir para Marte, não preciso me mover do lugar onde eu estou para reconhecer essa presença que é a consciência que você é, que eu sou, que cada indivíduo é. Corpo, então, inclui naturalmente todas as experiências que o corpo possa viver ou possa ter. E isso nos leva, então, para o próximo passo dentro desta nossa aula, que é o papel que o corpo representa como instrumento para o autoconhecimento. Esse processo de reconhecer a si mesmo como plenitude tem 3 fases. Escutar o ensinamento, que é o que nós estamos fazendo agora, olhando para os Shastras, percebendo essa unidade. Em segundo lugar, questionar o ensinamento, ou seja, tirar as dúvidas que possamos ter sobre ele.
E em terceiro lugar, meditar sobre o ensinamento, ou contemplar o ensinamento. O corpo como objeto de contemplação é perfeitamente adequado para fazer essa terceira fase do processo. Você vive num templo sagrado, único, irrepetível. Por mais que haja 7 bilhões de seres humanos vivos agora, neste momento, no planeta, seu corpo é único, não há dois. A sua mãe é capaz de reconhecer você em qualquer lugar, não importa a quantidade de pessoas que haja. No metrô de São Paulo, às 6 da tarde, por exemplo. Sua mãe vai saber exatamente quem é você. Seu corpo é único. Esse corpo é tudo o que você precisa para fazer a reflexão. Entendendo que ele é o veículo, ele é a manifestação dessa divindade, dessa consciência ilimitada que está ali, agora. Portanto, não há necessidade de negar nenhuma experiência. E isso nos leva então para uma das práticas do tantrismo que chamou muito a atenção desde que o ocidental pisou a Índia por primeira vez. No início, essas práticas tiveram uma péssima reputação. E antes os ocidentais chegarem lá, já havia havido algumas visitas e posteriormente uma invasão de islâmicos, muçulmanos lá do Afeganistão, que dizem ser os descendentes dos mongóis. Portanto, chamavam a si mesmos de mugais. E os mugais, que estabeleceram um império com esse nome no norte da Índia, quando souberam dos tântricos e estas práticas que nós vamos abordar aqui, proibiram tudo. E se alguém fosse descoberto fazendo essas práticas, havia um castigo. Era morte por esquartejamento entre 2 elefantes. Se você está ouvindo isto e alguém pode ouvir junto com você, é porque você está num lugar onde não é proibido o Tantra. Não é proibido praticar yoga. Hoje em dia, enquanto nós estamos aqui conversando, o yoga é proibido em alguns lugares. No próprio Afeganistão, agora mesmo. E também na Malásia, na Indonésia, é muito mal vista, fora a ilha de Bali, porque as pessoas desconfiam do yoga e mais ainda desconfiam do Tantra. Uns anos atrás, na ex-União Soviética, o yoga também foi proibido. É bom que você saiba disso para você dar valor ao que você tem nas mãos e ao fato de que, mesmo se na nossa sociedade, que não é perfeita, muitas coisas deveriam melhorar, pelo menos nós temos essa liberdade e esse direito de escolher, olhar um pouco para dentro e descobrir quem nós somos realmente. Então, essas práticas recebem o nome de Pancha Makara. Pancha é o número 5 e Makara quer dizer letra M. Então, 5 letras M. É um ritual que consta de 5 partes, que consiste basicamente em fazer uma transgressão brutal de todos os tabus culturais e sociais daquela cultura e daquela sociedade da Índia de 1000 anos atrás. Você sabe, por exemplo, que na Índia a vaca é sagrada. Então, um dos rituais de transgressão consiste em comer carne. Isso se chama mamsa. Os indianos tradicionalmente são vegetarianos por gerações e gerações e séculos. As pessoas não comem carne. O segundo ritual de transgressão é comer peixe, matsya. Também não se faz. Está super mal visto e tem propósito. O terceiro ritual, a terceira transgressão é comer cereais tostados de uma maneira que lá é considerada impura. A quarta transgressão é beber álcool, beber vinho de palma ou coisa assim. Pessimamente mal visto.
socialmente ultra desqualificante. Esses são os 4 primeiros. E o último, e é esse o que chamou a atenção do ocidental, porque não há transgressão alguma para nós em comer alimentos que não estejam preparados de acordo com certos rituais. Isso não nos machuca. Não há problema algum em comer carne ou peixe para nós, e muito menos em beber uma taça de vinho. Tudo isso lá é tabu. Portanto, tabu transgredido. E o quinto e último elemento é Maituná, ou a prática da sexualidade ritual, o intercurso, o coito feito de uma forma ritual, afora da relação que a pessoa tem com o seu companheiro ou companheira, se for o caso. Isso depende. Assim, então, esses 5 rituais de transgressão, essa quebra de 5 tabus, que são os maiores tabus sociais daquela cultura, tem como objetivo tirar a pessoa da sua própria caixa de ressonância e deixar a pessoa em sintonia com o que ela é, despindo ela de todas essas questões culturais e sociais, de todos os preconceitos e todas as crenças e de todas as tábuas de salvação às quais nós, via de regra, nos agarramos para sobreviver, ok? Então, esse ritual dos 5 M's, para nós, não tem lá muita força, muita potência, porque se viemos de uma sociedade onde comer carne e peixe ou beber vinho não são lá motivo de grande escândalo, então aquilo perde poder, entende? Aqui nós temos outros tabus. O incesto, por exemplo, é um tabu. Pensa nisso. Por outro lado, nossa sociedade tem uma relação ambígua e bastante hipócrita com a sexualidade. De um lado, somos moralistas, as religiões nos ensinam a condenar qualquer forma de prazer, e tem sido assim pelos últimos 2000 anos, você sabe. E por outro lado, os meios de comunicação nos invadem com imagens praticamente explícitas em tudo quanto é lado. Basta passar por uma banca de jornal andando na rua ou ligar a televisão para nos dar conta de como nós estamos expostos a essa questão ambígua e hipócrita. Então, nossa sociedade tem um probleminha em relação à sexualidade, que se estende naturalmente para as questões da desigualdade de gênero, que se estende para a homofobia, que se estende para a transfobia e todas as outras fobias que têm a ver com a maneira em que as pessoas, cada um de nós, pela sua orientação ou pelo que for, escolhe para viver aquilo que tem para viver, de acordo com a sua própria natureza. Ok? Então, nessa ordem, um ritual, digamos, de transgressão de um tabu sexual aqui não tem o mesmo valor que tem na cultura indiana, pelo que acabamos de explicar. Espero que tenha ficado claro. Agora, o valor dessas práticas tântricas é que, como elas são práticas que acontecem no corpo, e desde que eu tenha ali uma visão mais ou menos equilibrada, mais ou menos harmoniosa, uma emocionalidade mais ou menos inteira, mais ou menos equânime, eu posso me beneficiar de qualquer prática, incluindo a prática da sexualidade, num contexto sagrado, não de uma forma banal ou de uma forma, como vou dizer, leviana, mas eu posso, se for o caso, tornar essas práticas a minha própria prática de contemplação ou de nididhyasana, sendo a partir do exemplo que foi visto aqui no Gandharva Tantra, a meditação no corpo, sendo qualquer experiência dentro do corpo. Por exemplo, você pode andar e meditar andando. Isso é uma meditação corporal, dinâmica, em movimento. Você pode meditar numa posição
estática, você pode meditar remando, você pode meditar nadando, você pode meditar se entregando à água no oceano, você pode meditar subindo uma montanha, você pode meditar andando em bicicleta e você pode meditar também junto com a sua pessoa amada, na intimidade do espaço do casal, da mesma forma, usando as mesmas ferramentas. O que eu quero dizer com isto é que essa prática tântrica, entre aspas, vamos dizer assim, ou neotântrica, se você quiser, é algo que atañe a sua pessoa e mais ninguém. Não aceite nesse sentido, você não precisa se meter nesse tipo de risco. Instrução de mestres tântricos. Isso é algo que atañe a você e a sua pessoa amada, e mais ninguém. E isso, independentemente de qual seja a sua orientação sexual, de qual seja a situação na qual você e a outra pessoa estão vivendo uma afetividade, se houver uma ligação de amor, se houver uma ligação de confiança, se houver uma ligação de entrega, isso é o quanto basta. Portanto, se for o caso de você considerar como uma possibilidade, agora para o presente ou para o futuro, sobre uma prática, entre aspas, assim, de sexualidade que inclua essa atitude meditativa, a possibilidade está ali e eu deixo você com isso como matéria para reflexão, se for o caso. Espero então que esse ponto também tenha ficado claro. E agora uma outra pontualização sobre a tal da controvérsia. Olhando para trás, tudo que vimos desde o início da tradição védica, desde o homem cósmico do Rig Veda, desde os diálogos das Upanishads e os dos Tantras, estes textos mais novos com essa caracterização especial do ensinamento, há algo que se repete. E esse algo é, você já é o que está buscando. Não precisa buscar, portanto, nenhuma experiência especial, não precisa buscar nenhuma terapia para se curar, pois, como dizia o meu mestre, Swami Dayananda, Ishvara é o grande terapeuta. Shiva é o grande terapeuta. É reconhecer a si mesmo como essa fonte de felicidade não resolve os problemas, simplesmente os desintegra onde eles estão. Eles nem sequer são queimados ou jogados pela janela. Eles cessam de existir. Esse é o ensinamento. Agora, Georg Feuerstein, outro grande estudioso alemão que faleceu bastante recentemente, disse uma vez que para distinguir isso que é o que nós possamos chamar de tradição tântrica ou de tantra, das versões contemporâneas, terapêuticas, que buscam usar o nome Tantra e a curiosidade ou a fama que esse nome tem para vender uma terapia sexual ou o que quer que seja, essa outra forma de olhar para as coisas deveria, diz Georg Feuerstein, deveria ser chamada Neo-Tantra. Ok? Então, Tantra e Neo-Tantra são coisas diferentes. Agora, Tantra, com maiúscula, Tantra dentro dessa tradição, tem a ver com você se você pratica yoga pelo seguinte: todas as formas de Hatha Yoga são de sementes, são de origem tântrica, independentemente do nome que você der para elas. Mesmo se o que você pratica não se chama Hatha Yoga, se chama Yoga Terapia, ou se chama Ashtanga Vinyasa Yoga, ou se chama Satyananda Yoga, ou se chama Shivananda Yoga, essas práticas de asanas, essa ritualística do corpo, esse Surya Namaskar, essas posturas que você faz, são tântricos na origem, ok? Então essa é a conexão, esse
é o vínculo. Você talvez fosse um tântrico, mas não sabia e agora sabe. É isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar e tudo de bom. Namastê.